Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, seu lar e sua família, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus venha falar ao seu coração e de todos os que estão aqui, em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos e diga comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo pelo Espírito Santo e ilumina os olhos do meu entendimento. Fala comigo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Faz a sua oração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, conhecedor, ó Deus, do coração, da alma, da mente de todos nós, que a tua palavra vá e fale de uma forma simples ao nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Repreende, ó Deus, principados e potestades, e que a tua palavra vá e produza o resultado para qual ela está sendo enviada, para teu louvor. E você que crê, diga amém. Fala comigo, Senhor, diga, fala comigo, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos aprendermos um pouco sobre um homem chamado Daniel. O título da mensagem é justamente o nome que acarreta, no caso aqui, o próprio livro, Daniel. Aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vamos ler mais uma vez. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Vamos ler mais uma vez? Amém? Vamos lá? Versículo 1: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Até esta parte que nós acabamos de ler é uma parte histórica, para você saber dividir o que nós acabamos de ler. Até esta parte que nós acabamos de ler, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Esta aqui é a parte histórica, é a parte histórica. A partir de então vem os acontecimentos. Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, que quer dizer, a tomou por cativa. Versículo 2: e o Senhor entregou, essa expressão entregou, é literalmente tendo entregue nas mãos de Nabucodonosor. Claro que houve sim uma permissão, sim, houve a permissão. Em algumas partes da Bíblia você vai perceber, como por exemplo, no livro de Juízes, quando você vê sobre os medianitas que sitiavam Israel nos tempos das colheitas. A Bíblia diz lá que o Senhor entregou a Israel nas mãos dos medianitas. Aquela passagem, entregou a Israel nas mãos dos medianitas, ali no caso, não é o ato de entregar, ali já quer dizer o ato de permitir, que houve permissão de Deus. Aqui no caso, em hebraico, tanto quer dizer como permissão, como tendo entregue nas mãos de Nabucodonosor. Por conta de quê? Por conta de que houve sujeição, houve submissão da parte de Judá a este grande rei Nabucodonosor. Isso é importante você entender. Vamos lá. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná,
para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Que esse Deus aqui era Marduk, que era o Deus maioral de Babilônia. Não que tivesse só esse Deus Marduk, havia outros, havia, mas esse era, entre aspas, assim dizer, era o manda-chuva, era o chefão. E foi pegos o tecido da casa de Deus e foram conduzidos até esse templo de Marduk, que era o Deus de Babilônia. Algumas coisas nós temos que primeiro aprendermos para adentrarmos dentro desses 2 versículos e extrairmos daqui ensinamentos importantes para nós, e muito importante. Primeiro, o nome Daniel tem a significar: Deus é o meu juiz. Preste bem atenção. O título desta mensagem é simples: Daniel. Então nós temos que começarmos entendendo o que significa o nome Daniel. O nome Daniel significa em hebraico: Deus é o meu juiz. Por que é importante nós entendermos isto? Pensa comigo. Daniel está sendo levado cativo à Babilônia. Quando lá ele chega, todos nós sabemos que ele vai ser posto como muitos como escravo. Porém, logo depois, através da sabedoria, da dedicação a Deus, ele vai ser elevado e vai ser promovido. Se nós olharmos com um olhar humano, nós vamos perceber que Daniel tinha milhares de motivos para ele mesmo, Daniel, procurar fazer justiça com as próprias mãos. Algo que às vezes não está tão distante de nós mesmos. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. É algo que às vezes nós temos que sabermos lidarmos com a minha, com a tua, com a nossa natureza. É mais ou menos assim: o toma lá da cá, não mexa comigo que eu não mexo com ninguém. É mais ou menos assim: se não falar de mim, eu também não falo. Muitas vezes nós temos que entendermos que o tipo da minha, da sua, da nossa justiça em nada tende a cooperar com o agir de Deus. Pelo contrário, só tende a impedir o agir de Deus. E não importa em que condição seja ela qual for, não importa a situação que seja ela qual for. De repente você está passando pelo momento até de ser injustiçado, talvez por um parente, por um conhecido, por um amigo ou ex-amigo, como for. E tudo que a sua carne quer é um pouquinho de vingança. Tudo que a sua carne quer, a sua, nossa natureza quer, é que façamos justiça por nós mesmos. Quando assim você age, você neutraliza a justiça de Deus. E aí você talvez até diga: pastor, o senhor quer então que eu fique calado? O senhor quer então que eu aceite, pronto e obrigado? Bem, biblicamente falando, eu posso lhe dizer sim. Sim, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que a minha, tua, nossa justiça, a justiça que nós mesmo procuramos, fazemos por nossa própria conta, infelizmente impede a justiça de Deus. E com isso você vai, infelizmente, impedir com que Deus haja. Por conta de quê? Por conta de você mesmo procurar fazer por conta própria. Então o nome Daniel quer dizer de forma bem clara: Deus é o meu juiz. Ele, Daniel, poderia ter sim se revoltado, ele poderia muito bem ter se levantado contra os que se levantaram contra ele, em que fez com que o rei baixasse um edito, um decreto, em que qualquer um que orasse a outro Deus e que não orasse ao rei, esse seria lançado na cova dos leões. Foi uma injustiça cometida com Daniel. Por quê? Porque todos sabiam que ele, Daniel, não podia orar a outro Deus. Mas foi baixado esse decreto. E ele poderia muito bem ter ido lá e ter dito: ei, vocês estão pensando o quê? Quem vocês acham que vocês são? Eles poderiam? Claro que ele poderia. Mas ele não vai fazer nada disso. Pelo contrário, com um certo tempo, aqueles que tentaram causar a ele, Daniel, injustiça, o próprio Deus fez-lhe justiça. É isso que você tem que entender no seu coração. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, e não importa, repito, não importa a situação, a circunstância, seja ela qual for, você não pode permitir que a sua natureza, a sua carne,
prevaleça sobre o espírito, porque se assim tal coisa acontecer, você estará agindo por sua própria conta e risco. Não será Deus que estará através de você atuando, não será Deus que através de você estará agindo. Também significa confiança e comprometimento com o espiritual. Então o nome Daniel significa Deus é meu juiz, e também significa confiança e comprometimento com o espiritual. Essas duas coisas Daniel precisava ter, porque o seu próprio nome já trazia o significado. Ele era uma pessoa comprometida com o espiritual, claro que sim. É tanto que todos os dias, não importasse o tempo que fosse, o corre-corre que fosse, ele tirava todos os dias um momento para buscar a presença de Deus. Você quer ganhar confiança diante de Deus? Você quer deixar de se levar pelo que os teus olhos veem? Ah, eu quero sim. Então procure ter comprometimento espiritual. Seja uma pessoa que verdadeiramente é comprometida com as coisas de Deus, não só por boca. Talvez você se lembre de um homem que estava à beira do caminho mendigando. Este homem era Bartimeu o cego. A Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus iria passar pelo caminho, está escrito. A Bíblia diz que então ele se dispôs a se reerguer, se levantar. E a Bíblia diz que ele saiu da beira do caminho e foi ao caminho e começou a clamar, começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos se encontram à beira do caminho. E o que é uma pessoa à beira do caminho? Uma pessoa pouco comprometida com as coisas de Deus, uma pessoa pouco comprometida com uma vida de oração e que nós sabemos que nós devemos levar. Você está na situação que você está frio como você está, não é por conta dos problemas não, porque problema todos nós temos. Você está na situação que você está, me perdoe, é porque infelizmente você meio que esqueceu, ou meio que ainda não entendeu, que se Deus tivesse nos chamado para vivermos para Ele, como nós estávamos lá fora, Ele teria nos deixado lá fora. Tem que haver uma diferença, tem que haver um diferencial. Antes você não orava como você hoje precisa orar. Antes você não meditava na palavra como hoje você precisa meditar. E quando você não faz nenhuma nem outra, não tem como você não ficar abatido. Não tem como você não ficar desmotivado. Ah, pastor, é porque eu estou passando por um momento difícil. Pelo contrário, você nunca que vai ver que o problema vai te motivar a orar. O problema não vai chegar para você e vai dizer: ei, vai orar, porque eu estou louco para ser resolvido. Não. O problema, quanto mais conseguir fazer com que você perca esse comprometimento espiritual, mais ele irá fazer. Mais ele irá fazer. É aquela oração que você começa e parece que não sente Deus. É aquele buscar da presença de Deus, que já não há mais aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade, sabe, dentro de você. E por que que não há? Não é por conta dos problemas que eu estou passando, né, meu pastor? Não. O problema não te motiva, o problema não te incentiva, o problema não te encoraja, o problema não te estimula, o problema não faz você, de hipótese alguma, ter vontade de vir para a igreja. A não ser que o Espírito Santo esteja errado. Ah, pastor, pois comigo é o contrário. Os meus problemas me motivam. Os meus problemas me fazem dormir a noite inteira. Os meus problemas me fazem, sabe, deitar em verdes pastos e guiar-me mansamente por águas tranquilas. Pois me perdoe. Pois biblicamente falando, a Bíblia diz que os problemas não nos causam isso. Por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 11, vinde a mim, vós que estáis cansados. E para mim estar cansado, eu tenho que estar cansado de alguma coisa. Eu não posso estar cansado porque passei o dia deitado, o dia dormindo, de braços cruzados, de boca aberta. Não, para mim me encontrar cansado, eu tenho que estar cansado de algo.
talvez cansado de lutar pelo casamento, talvez cansado de lutar pela esposa, talvez cansado de lutar pela minha vida sentimental, talvez cansado de lutar pelo meu filho, talvez cansado de lutar pelo emprego, talvez cansado de lutar por alguma área da minha vida, em que parece que quanto mais eu luto, mais distante fica, e quanto mais eu busco, mais o milagre se distancia. Para mim estar cansado, eu tenho que estar nesta condição. Porque eu não tenho como eu estar cansado, porque tudo vai a mil maravilhas. Nossa, meu casamento está uma bênção, minha esposa está uma bênção, oh, aleluia! Me perdoe com toda sinceridade, pode até ser que seja, mas eu não acredito nisto. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu tenho que estar cansado de alguma coisa. A pergunta é, do que você está cansado? Do que você está cansado? Pessoas hoje estão chegando ao extremo por conta do cansaço. Pessoas hoje estão chegando ao extremo por conta do cansaço. Cansaço de lidar com uma área da vida. Pessoas hoje chegam ao extremo de dar cabo à própria vida. Elas não querem se suicidar. Elas só querem eliminar a dor. Ou de alguma forma acreditar que estarão resolvendo o problema fazendo aquilo. O bem da verdade é que a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O que tem te oprimido? O que faz você sentir-se oprimido? O que faz você se sentir como se alguma coisa, sabe, apertasse você por dentro, como se faltasse ar dentro de você? O que te faz sentir-se oprimido? O que está acontecendo que você tem horas que você diz assim para você mesmo, sabe de uma coisa? Eu vou ficar calado, não vou dizer mais nada. Não adianta, eu vou falar o quê? Eu falo, refalo, já falei tanto que não quer mudar porque não quer. Pronto, acabou-se. Vou fazer como Pilatos, vou lavar as minhas mãos. O que está fazendo você sentir-se oprimido? O que você tem dentro de você que te oprime, que te entristece, que te abate, que te desmotiva? Ah, pastor, são tantas coisas. Pois é, pois essas coisinhas que estão aí dentro de você tem que ser colocado para fora. Essas coisinhas aí que são as ervas daninhas, você tem que colocá-las para fora, porque se você não colocar, isso vai te matar espiritualmente. Isso vai acabar com a sua fé, é só questão de tempo. Vai ter momentos que você, ao invés de estar na igreja, vai estar na sua casa. Você às vezes vai procurar sem perceber, procurar motivos e sem perceber, vai aos poucos se esfriando, se acomodando e nem vai percebendo. O que está oprimindo você? O que te oprime? Ah, pastor, o que na verdade me oprime, sabe o que é? É porque a minha vida não muda. E não muda por quê? Ah, não muda porque na verdade, sabe, pastor, sei lá, para falar a verdade, nem eu tenho essa resposta, pastor. Aí Deus diz, né? Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Ei, escute, olhe para cá. Você não acha que você levar os seus problemas já não é o suficiente? Você não acha que levar os seus problemas já não é o suficiente? Você ainda tem que pegar problema dos outros? Ah, pastor, mas é que eu quero ajudar. Sim, ajudar você até pode. O que você não pode é se envolver ao ponto de você pegar aquilo e colocar sobre as suas costas. Você não vai conseguir levar. Vai ter um momento que isso vai lhe sucumbir. Vai ter um momento que isso vai fazer de você uma pessoa abatida. Vai ter horas que você vai dizer: meu Deus, eu estou para ficar louco. Eu estou para ficar louca, meu Deus. Ai, meu Deus, por quê? Porque na verdade não terá sido você que criou aquele problema. Terá sido aquela pessoa. Terá sido aquela pessoa. E a única forma daquele problema se resolver não é você tentando simplesmente ir lá e resolver, mas é a pessoa mudando com suas atitudes e comportamentos para que o problema seja resolvido. Sobrecarregado. Será que você não precisa de repente acordar? Será que de repente você não precisa despertar? Pois é, pastor, eu tenho esse enorme problema, sabe? Eu não posso ver um problema ali que eu já parto para cima para resolver. Eu não posso ver uma situação ali que o meu negócio está no meio. Pois me perdoe, não faça isso não. Porque sem você perceber, a Bíblia Sagrada vai dizer que você está fazendo um grande mal para você mesmo. Você pode aconselhar, você pode orientar, você pode até interceder, sim, você pode. Você pode fazer de tudo para levantar a pessoa, para ajudar a pessoa, mas
se você não vem vivendo uma vida de oração, se você não vem jejuando como é para jejuar, se você mesmo já vem capengando espiritualmente falando, o que você acha que esse sobrepeso não vai te causar? O que você acha que esse sobrepeso não vai causar a você? Vai chegar o momento que, me perdoe, com todo respeito, vai chegar o momento que você vai se esfriar ao ponto de que você não vai conseguir nem se ajudar. Nem se ajudar. Mas se o senhor está mandando com que eu deixe para lá, pois não vou deixar para lá não. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Não é isso que eu estou lhe dizendo. O que eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo de Deus, de forma bastante clara, é que você precisa ter um comprometimento espiritual. E é esse homem chamado Daniel. Esse homem que nós sabemos que Deus vai promovê-lo. É esse homem que Deus vai guardá-lo na cova dos leões. Quando você tem um comprometimento espiritual, como Daniel, você então começa verdadeiramente a viver uma vida com comprometimento real com Deus. Não é o eu quem mais vive, é Deus que vive em mim. E se nós analisarmos, é o que mais tem faltado ultimamente, esse comprometimento. Por exemplo, você seu esposo, você sua esposa, qual é o nível de comprometimento que vocês têm de orarem juntos? Qual é o nível de ninguém ora junto não, meu pastor? A gente briga, mas orar a gente não ora não. Quer dizer então que para brigar vocês brigam, mas para orar vocês não oram. Vocês acham que é quem? O Espírito Santo então? Mas é porque ele é de outra religião, ele é de outra seita, ele não gosta desse negócio de oração. Mas eu acredito que ninguém rejeita um Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho certeza, e ainda que seja, eu tenho certeza que Deus irá ver a intenção do seu coração. Que o que na verdade está dentro do seu coração, naquele exato momento, é mostrar aos seus, da sua casa, que você é uma pessoa comprometida com Deus. Comprometida com Deus. Na hora do almoço, como é que é lá na sua casa? Não, um almoça na sala, outro almoça no quarto, outro no corredor e outro no banheiro. É assim? Quer dizer então que não há aquele momento de vamos dar as mãos para orar? Para dizer, Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia nos dai hoje, em nome de Jesus. Bem, qual é o seu nível de comprometimento? Antes de nós abrirmos a boca e dizermos assim, nossa, como é que pode? Estou passando por tantos problemas, estou passando por tantas lutas, quem é que não passa? Todos passamos. Mas a questão aqui é, primeiro, será que você não está sendo juiz de você mesmo? Será que você não está meio que, sabe, com aquela certa vontade de dar uma passadazinha na cara da pessoa, pelo bem que você já fez à pessoa? De você já ter ajudado, de você já ter a colocado de pé, de você já ter investido, e de repente nada disso hoje você vê como retorno daquela pessoa para você? E você está meio que se coçando, sabe? Olha, eu é que não me encontre com essa pessoa, porque se eu me encontrar, ai meu Deus, me segura, Jeová. Quer dizer, já está plantada aí essa erva. E o inimigo vai fazer de tudo para que, se você não vigiar, isso seja colocado para fora. O inimigo vai fazer de tudo para que, se você não vigiar, você sem perceber, você tenha a oportunidade, depois ainda diga que foi Deus, para esfregar na cara da pessoa. E é o nível de comprometimento espiritual. Como fica? Qual é o seu nível de comprometimento espiritual? Porque a Bíblia diz que aquele que não busca pelos seus, e principalmente pelos da sua casa, negou a fé. E é pior do que o incrédulo. E é pior do que o incrédulo. A questão é que, se eles não estão vindo para a igreja, a questão é, quem é que eles estão vendo em casa? Quem é que eles estão vendo em casa? Eles estão vendo uma pessoa que ora? Eles estão vendo uma pessoa que jejua verdadeiramente? Eles estão vendo uma pessoa que na hora do almoço, do jantar, diz assim, gente, vamos fazer uma oração, é breve, é curta, é questão de minutos, segundos, Senhor Deus abençoe este alimento, amém. Pode comer, pessoal. Olha que coisa bonita.
A questão é, este homem Daniel é um homem que traz comprometimento espiritual. No versículo 1 do versículo 2, a Bíblia nos mostra Deus entregando a Judá e os seus nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que foi a parte histórica que eu acabei de lhe dizer. Deus verdadeiramente entregando. É como que se Deus dissesse: menino, sabe de uma coisa? Eu já tentei, já retentei, já aconselhei, já usei pastor, já usei louvor, já usei o que está escrito, mas mesmo assim essa pessoa não me quer dar ouvidos. Bem, só tem um jeito, uma maneira, uma forma de eu tentar fazer com que essa pessoa abra dos olhos, é eu permitir com que a sua vida seja cirandada, porque é o único jeito. Sabe aquele ditado que quem não vem pelo amor não é bíblico, mas às vezes funciona, sabia? Às vezes funciona. Às vezes a pessoa parece que tem de querer perder tudo para despertar, para acordar, para entender de forma bastante clara em que Deus em nenhum momento deixou de alertar, em nenhum momento Deus deixou de avisar a pessoa. Me perdoe, mas é a verdade. Às vezes Deus usa um pai, Deus usa uma mãe, às vezes Deus usa o altar, Deus usa o pregador, Deus usa a leitura da palavra, Deus usa um louvor que de repente você está na parada de ônibus, ou de repente você põe fone no ouvido, vem aquele louvor, diz: nossa, como pode, olha só. E aí de repente você nem percebe, e você nem percebe. Veja que a Bíblia diz que Deus entregou a Judá e os seus nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor. 3 lições que podemos aprender com Daniel. 3 lições que nós podemos aprendermos com Daniel. E nós já lemos aqui esses versículos. Que foi o versículo 1 e o versículo 2. A primeira lição que Deus nos ensina aqui nesses versículos é a soberania de Deus. Diga, a soberania de Deus. Ou você pode dizer a soberania divina. A soberania divina. Quem era Judá? Povo escolhido por Deus. Quem era Jeoaquim? Rei de Judá, servo do Deus Altíssimo. É interessante, né? Porque a Bíblia diz que Deus deu ao rei Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Porque sabia que se dá o cabeça, se permite que o cabeça seja atingido, todo o corpo certamente irá sofrer o dano. Por que você acha que o inimigo quer fazer de tudo para lhe derrubar? Pare para pensar. Por que o inimigo está tão preocupado em você não se levantar? Por que você acha que o inimigo está meio que preocupado em você ter vindo hoje aqui? O que é interessante é que de alguma forma Deus vai tentar ensinar, ajudar ao rei e a todos os da cidade que Deus é soberano. Deus é soberano. A Bíblia nos mostra Deus entregando a Judá nas mãos do rei da Babilônia. A Bíblia diz que Deus não é responsável pelo mal, porém nada foge do seu controle e da sua soberania. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: meu Deus do céu, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, meu Deus? Mas será que Deus não sabia? Mas será que Deus não podia impedir? Sim, Ele claro que podia, claro que Ele sabia. Só que nós temos que entendermos, irmão, de forma bastante clara, que existe a soberania de Deus. Muitas vezes você vai ver situações complicarem para só depois Deus descomplicar. É importante que nós entendamos isso, porque hoje nós vivemos um momento da nossa vida em que nós nos achamos o tal. Me perdoe, mas essa é uma grande verdade. Hoje, se Deus não nos abençoar no estralar de dedo, nós procuramos outros meios mais fáceis para sermos, entre aspas, vou usar só essa expressão, para sermos abençoados, porque sermos abençoados, só Deus pode abençoar. Os demais é só farsa e engano. É só farsa e engano. A Bíblia nos mostra que nem sempre vamos entender
porque Deus tem a permitir que coisas ruins nos aconteçam. Por mais que se leia a Bíblia, por mais que se ore, por mais que se jejue, por mais que seja o que for, vai ter coisas que infelizmente acontecem conosco, que não tem como, irmã Nádia, não tem como a gente entender. A gente quer entender, mas não entende. A gente quer compreender, mas não compreende. Nós nunca vamos entender como é que uma criança que ainda nem viu o mundo, de repente já partiu. Nós nunca vamos entender como é que um pastor e a esposa dele, que estava indo no seu carro para celebrar um culto, de repente o carro vira e morre todos. Nós não vamos entender. Tem coisas na vida que por mais que eu queira, por mais que você queira, me perdoe, nós nunca vamos entender. A Bíblia diz que há coisas ocultas que só a Deus pertence saber. Porém, uma das coisas importantes é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é o que nós conseguimos extrairmos disso. Você não estaria financeiramente como você está hoje, meio capengando. Você não estaria hoje na situação em que você está, se você mesmo não tivesse passado a mão pelos pés em relação ao seu ganho, ao seu sustento, o seu mantimento, o seu salário, o seu sustento. Você não estaria hoje na situação que você está, de ter que esperar que outros enviem o dinheiro, para que você tenha de pagar a fatura de cartão de crédito, se você mesmo não tivesse emprestado o seu cartão. E às vezes coisas como essa que você diz, é o diabo, Satanás, você está amarrado. E o diabo vai dizer assim, não sou eu não, porque eu não estava com o cartão na mão para emprestar a ninguém, foi você que emprestou. Às vezes você está aí com problema com vizinhos, e você está dizendo, é o inimigo, pode ser não é ele mesmo, não. Você não estaria com problemas com vizinhos se você verdadeiramente não tivesse descumprido o que está escrito. Quer tu ter paz, habita tu na tua casa e o teu vizinho na dele. Se você não tivesse descumprido o que está escrito, que vizinho bom é vizinho que está em sua casa. A Bíblia Sagrada diz para que não haja contenda entre ti e ele. E isso não é só em relação a vizinhos, não. Isso em relação, às vezes, a certos familiares, me perdoe, que às vezes você dar acesso a certas particularidades da sua vida, que ao invés de te dar um conselho que te levanta, te dá um conselho que te derruba ou faz com que a coisa piore cada vez mais. O bem da verdade é que existem coisas que por mais que eu queira ou você queira, nós nunca vamos entendermos por completo. Por quê? Porque isso é a soberania divina. Você ler aqui, nossa, como pode? Deus permitiu com que Judá fosse entregue nas mãos de Nabucodonosor. Pois é Deus dizendo, ei, eu ainda sou eu quem decido. Não que Deus fosse mal ou seja mal, não que Deus quisesse que isso acontecesse, porque Deus não queria que isso acontecesse. Porque você precisa ler o livro de Jeremias, você precisa ler o livro do profeta Ezequiel para entender que esses dois profetas, durante anos e anos e anos, profetizaram para que Israel e Judá verdadeiramente se arrependesse e se convertesse, mas nenhum dos dois quis fazer tal coisa. E por conta disso, chegou o dia da prestação de conta. E quando a prestação de conta chegou, não tinha mais o que fazer. Porque ela já tinha sido sentenciada, ela já tinha sido julgada e sentenciada. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples passa e sofre a pena. A Bíblia nos mostra Daniel louvando a Deus por sua soberania. Sabe o que é interessante? É que você vai depois em Daniel capítulo 2, do versículo 19 ao versículo de número 23. Nabucodonosor agora vai ter um sonho, e este sonho agora vai atribular o seu juízo, a sua cabeça, e ele vai baixar um decreto, que se não houvesse quem verdadeiramente o revelasse aquele sonho, fosse sábio, fosse quem quer que fosse, iria passar ao fio da espada. A Bíblia diz que esta notícia chegou até Daniel. Quando Daniel soube desta notícia, foi até o rei e pediu ao rei que lhe desse uma noite
para que ele, Daniel, buscasse ao Deus dos céus. Nabucodonosor disse: tudo bem, então vá. Mas lembre-se que ao amanhecer do dia, se não houver a interpretação, vocês irão morrer. Ele foi, buscou a Deus, buscou a presença do Senhor. E no outro dia, pela manhã, ele voltou à presença do rei. E quando ele voltou na presença do rei, olha o que foi que Daniel disse. Daniel capítulo 2, versículo de número 19. Diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Será que você realmente tem louvado a Deus pelas pequenas vitórias que Deus tem lhe dado? Pare para pensar. Eu queria que você, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, atentasse para isso. Será que quando Deus abriu a porta de emprego para você, você foi fiel a Deus como realmente você deveria ser, para que ninguém tocasse no seu emprego? Será que realmente você verdadeiramente reconheceu que foi o Senhor que fez os céus e a terra, que te abriu aquela porta? Ou simplesmente você: estou muito cansado, hoje não dá para ir? Ou você, sem perceber, foi dando essa deixa para Deus? Isso no mundo espiritual, se você não sabe, tem um peso muito grande. Muito grande. Primeiro porque, analise o seguinte: se você está lá fora, tentou de tudo, a porta não se abriu. Se você está lá fora, você já tomou tudo quanto é de remédio e não ficou curado. Você vem até a Deus, Deus te abre aquela porta de emprego. Agora Deus te cura. A quem você deve prestar o seu louvor? A Deus. Mas não é só em dizer: Deus, muito obrigado, mas principalmente reconhecer, em viver uma vida para Ele. Analise um pouco, porque às vezes nós meio que esquecemos desse simples detalhe. E no versículo 20 diz: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Olha que coisa linda, né? Isso ele está diante do rei Nabucodonosor, adorador de Marduk, adorador de outros deuses, Baal e etc. E ele está diante de Deus dizendo: ó rei, o Senhor possuidor dos céus e da terra, Ele que tem poder para constituir reis, é Ele que muda os tempos. Quer dizer, ele está dizendo: Deus é soberano, Nabucodonosor. Ainda que tu sejas grande, o meu Deus é grandioso. Para pensar. Irmão, nós vivemos um tempo, me perdoe, que muitos de nós estamos nos apostatando na fé, porque nós estamos tão preocupados em querermos que os nossos problemas sejam resolvidos, que não é errado. Mas onde é que está Deus em tudo isso na sua vida? Onde é que está o Senhor em relação a isto? Pare para pensar. Analise em nome de Jesus. Será que você realmente tem motivo para reclamar de alguma coisa? Se você olhar para a sua vida espiritual agora, você não consegue, meu irmão, me perdoe, ainda que sendo cristão, você não consegue vencer um copo de cerveja. E de repente você acha que porque você acha que Deus ainda assim vai fazer vista grossa, porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço. Não funciona assim. Não é dessa forma, não é desse jeito, não é desta maneira que o nosso Deus trabalha.
Deus não está procurando em mim, entre aspas, que eu seja perfeito, mas a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Para analisar, porque aqui ele está louvando, ele está exaltando, ele está engrandecendo. No livro de Daniel, capítulo 4, a Bíblia diz que Nabucodonosor, uma certa vez, bateu no peito, está lá escrito, e ele se exaltou, dizendo que ele, Nabucodonosor, era o maior dos maiorais, e que tudo que os seus olhos viam, ele, Nabucodonosor, o tinha constituído com a força do seu braço. Resumindo, a Bíblia diz que o próprio Deus disse a ele, Nabucodonosor: o teu coração será transformado em um coração de animal. Tu irás ser tirado dentre os teus, tu irás morar nas florestas, tu hás de receber do orvalho que vem do céu, e tu hás de comer capim como qualquer outro animal, porque tu, ó Nabucodonosor, não reconhecestes que o Senhor é Deus. Às vezes, você sabe o que é que acontece, sem percebermos, não é que Deus nos transforme em um animal, não é isso não. Deus não é mau, eu não quero que você tenha essa impressão de Deus também não, está repreendido. Mas você tem que entender que nós, querido, somos como o dia que passou. Nós somos como ontem. Passou, já era. Não, nós somos como ontem, passou. A Bíblia diz que nós somos como a verdura que nasce e logo murcha. Mas às vezes nós nos achamos os tais que nós esquecemos de olharmos para o nosso devido lugar. Quem é o homem, diz o Senhor? Quem é o homem para que eu o estime? E quem é o filho do homem para que eu lhe preste atenção? É a graça de Deus, meu irmão. É a misericórdia de Deus. É isso que nós temos que entendermos na nossa vida. É você verdadeiramente ir até o Senhor, e não é dizer não valo nada, eu não sou ninguém. Não, não é isso não, porque Deus não teria pago um preço tão alto por alguém que não tivesse valor nenhum. Você sim tem valor para Deus, porque o preço foi pago, e nem foi ouro e nem prata, foi o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A questão, será que não está subindo aí um egozinho, sabe? Não é porque eu sou eu e fora de mim outro não há. Cuidado com isto, porque a Bíblia Sagrada diz que antes da queda do homem, o seu coração se eleva. Cuidado com isto. Porque se eu sair daquela empresa, eu tenho certeza que ela vai junto comigo. Não vai, não vai. Tenha um certo cuidado, porque o inimigo, uma das coisas que ele mais procura é envaidecer-nos o nosso coração, é encher o nosso coração de vaidade, sabe? É procurar fazer-nos sentir-nos o capaz, o sábio, o entendido e quanto mais. Por isso que é interessante você ouvir as palavras de João Batista: muito importa que ele cresça e que eu diminua. De saber ele, João Batista, que ele era o cara, mas mesmo sendo ele o cara, diante daquele que realmente era muito mais superior do que ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. É importante isso, sabe? Quando você vê alguém falando demasiadamente da vida de alguém, é porque existe ali uma erva daninha no coração, semeada, plantada dentro de si, sabe? Do egocentrismo, do centralizar-se em si mesmo. Eu que sou o cara, eu que sou bom, eu que não erro. Cuidado com isto. Cuidado em nome de Jesus. Porque o inimigo, ele sabe muito bem quando nos enganar. Cuidado com isso. Segundo, a Bíblia nos mostra a segunda lição que podemos aprender com Daniel: a preocupação com os utensílios da casa de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você está aqui nesta noite, Deus está falando com você. A segunda, os utensílios da casa de Deus. Se prepare para ouvir esta agora. Porque a Bíblia diz que está escrito: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus.
A segunda lição que nós aprendemos com este homem Daniel é a preocupação com os utensílios da casa de Deus. Que utensílios eram esses? Eram aqueles que foram feitos no tempo de Moisés, para ser posto no tabernáculo e posteriormente para ser posto dentro do templo. E agora ele, Daniel, está vendo aquilo passar diante dos seus olhos e está sendo levado de qualquer jeito, e Deus não está fazendo nada. E Deus não está fazendo nada. Lembra dos tempos em que Davi foi pegar a arca da aliança para levar para Jerusalém? E a Bíblia Sagrada diz que um dos quis ao menos tocar na arca e foi dizimado na mesma hora. Pois é, pois agora eles estão levando o candelabro, eles estão levando a bacia do propiciatório, eles estão levando o altar do sacrifício, eles estão levando a mesa da proposição dos pães, eles estão levando tudo. E Deus não está movendo uma palha, e Deus não está fazendo nada, e Deus não está fazendo coisa alguma. Se você não sabe, um dos maiores utensílios da casa de Deus não é as paredes do templo, não é simplesmente o altar, ou o teclado, ou o contrabaixo, ou a guitarra. Aqui são instrumentos, tudo isso é de ordem material, tem sua importância, tem seu significado, tem, claro que tem, mas um dos maiores utensílios da casa de Deus é você. Um dos maiores utensílios da casa de Deus é você. Esse é você. E muitas vezes você não entende por que você de repente só vive doente, e Deus olhando, vendo e não fazendo nada. E você diz: meu Deus, é uma doença em cima da outra, é uma enfermidade em cima da outra. Eu não estou dizendo que seja pecado, não é isso que eu estou lhe dizendo. Mas muitas vezes é Deus permitindo para que os teus olhos se abram, para ver se você acorda. É a doença que não sai da porta da tua casa. E às vezes você nem percebe, porque Deus está vendo os utensílios passar diante dos seus olhos, e Deus não faz nada, Deus não move uma palha, Deus não castiga ninguém. E quem é que estavam levando os utensílios da casa de Deus? Nada mais, nada menos do que pessoas ímpias. Pessoas ímpias, pessoas que serviam a outros deuses e não serviam ao Deus de Israel, ao todo-poderoso Deus. E Deus, vendo tudo aquilo, e não fazia nada. Irmão, me perdoe a minha estupidez, me perdoe a minha ignorância, mas eu lhe digo, biblicamente falando, a Bíblia diz que nós temos imunidade espiritual. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor te deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião e toda a força do inimigo. A Bíblia Sagrada diz que contra Israel não vale encantamento, que quer dizer macumba, seja em que ordem que for. Mas me perdoe, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque vai lá o catimbozeiro na mata, na cachoeira, na pemba, seja lá onde quer que seja, leva a fotografia daquele crente, leva então lá a roupa daquele crente, leva que seja o que for, faz o trabalho, e com poucos dias a vida daquele crente está desmoronando. Como pode? Como pode Deus estar vendo isso acontecendo e Deus não está podendo proteger aquela pessoa? Já sei, deve ser culpa de alguém, nunca culpa da própria pessoa, não, deve ser culpa de alguém, e sempre nós procuramos alguém para culpar, porque uma das coisas que o diabo mais procura fazer, nos levarmos sempre a colocarmos na conta de alguém. Deus está vendo os utensílios passarem diante de seus olhos, e Deus em nada fez, absolutamente nada, nada. E a inveja é o olho gordo, pessoas que simplesmente olham para você, e você é um crente, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é templo de Deus, você é morada de Deus, e a pessoa toca no teu cabelo e diz: nossa, que cabelo bonito. Com menos de 4 dias começa a cair cabelo, que é um absurdo. Cadê Deus que não pode guardar esse utensílio? É como se Deus dissesse: eu não ligo para ti, eu não me importo contigo. Não é isto. A questão não é esta, a questão é que, volte no começo,
como vem sendo o teu comprometimento espiritual. Como vem sendo o teu comprometimento espiritual? Como vem sendo o teu comprometimento com Deus? A questão é esta, meu irmão, me perdoe se eu aqui estou, de repente, talvez você diga, minha pregação é chata, mas eu creio que Deus está falando ao menos com alguém. Como é que anda o teu comprometimento? Fulano lá no trabalho bate o pé e diz, você vai ver uma coisa, viu? E com menos de alguns dias a sua vida começa a desmoronar. Sua vida começa a desmoronar, a coisa começa a desandar. E aí às vezes você fica sem entender, e Deus hoje, eu acredito que Ele está te dando esta resposta. A Bíblia nos mostra o Senhor entregando os utensílios de sua casa nas mãos de Nabucodonosor. A Bíblia diz que Daniel demonstrou estar mais preocupado com as coisas de Deus do que até mesmo com as condições que se encontrava. Olhe para cá, por favor. Você leu o versículo 1, você leu o versículo 2. E até então sabemos que quem os escreveu pelo Espírito Santo foi Daniel. Mas você não vê Daniel falando dele. Olha que ele não foi levado para ser festejado, e olha que ele não foi levado para ser festejado e nem celebrado. Ele foi levado cativo, ele foi levado na condição de escravo. E qualquer um se preocuparia muito mais em falar de si, do que estaria ali acontecendo, do que de ter de se preocupar com bacia do propiciatório, candelabro. Eu vou me preocupar com isso, eu vou dizer, eu, Daniel, estou sendo levado cativo para a Babilônia, eu vou ser feito escravo, ô bichinho, coitadinho de mim. Quando você vê, você não vê Daniel falando dele. Às vezes você começa a sua oração falando dos seus problemas, mas às vezes você não começa a sua oração falando de como é que você está servindo a Deus. Como é que está a sua vida com Deus. Não estou dizendo está cavando pecado, não estou dizendo aqui você está se condenando, não. Não é isto. Às vezes você, sim, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou precisando de tanto para pagar tanto, o Senhor não está vendo que eu preciso de um milagre urgente, o Senhor não está vendo, sim, Deus está vendo, e Ele está lhe respondendo aqui hoje. O que está impedindo destas bênçãos chegar até você, é que você precisa acordar. Agora eu entendo porque que o diabo fez de tudo para segurar pessoas em casa, porque eu tenho certeza que também seria a resposta para muitas pessoas. Você precisa acordar, porque Daniel está nos dando exemplo. Meu irmão, quem está sendo levado cativo, quem está sendo levado para ser escravo, é claro que iria logo se preocupar em falar da sua condição, do que de ter de falar desses utensílios, de falar acerca dessas coisas. Quem é você quando está na faculdade? Quem é você quando está no seu trabalho? Quem é você quando você está na rua? Quem é você quando você está só dentro de casa? Quem é você quando você está de posse do seu celular? Quem é você quando você está diante de uma, que seja uma televisão, seja o que for? Quem é você? Se pergunta por aí, quem foi mais forte, se foi Sansão ou se foi José, e todavia a resposta todo mundo sabe quem foi. A questão é que a Bíblia Sagrada diz em que Daniel não demonstrou estar mais preocupado consigo, mas demonstrou mais estar preocupado com as coisas de Deus. A Bíblia diz que muitas vezes temos praticado o egocentrismo, onde o eu é mais importante, a criatura mais importante do que o Criador. O que você está disposto a renunciar, irmão? O que você está disposto a renunciar? Deus preferia com que Abraão perdesse o filho do que ele, Deus, o perdesse. Porque Isaac na vida de Abraão era tudo, era o seu alicerce. Eu sem Isaac eu morro, eu sem Isaac eu me acabo. Se o diabo ficar sabendo disso, você está frito.
A pior loucura de uma pessoa é abrir a boca. Lembre-se que Satanás tem uma orelha grandona. Assim como ele ouviu que um lar dividido não prevalece, o diabo sabe muito bem o que Deus pediu a Abraão, porque Deus não aceita segundo lugar. Deus não aceita. Está feliz com teu filho Isaac? Ou está feliz com teu filho Abraão? Estou. Pois me dá para mim. Hã? Me dê. E outra, não passa nada para tua esposa, porque se você falar para ela, ela vai te convencer, você vai deixar de perder a bênção. Tá bom. Sabe o que é que mais me chama a atenção? É que a Bíblia Sagrada diz em que assim vai ser feito. Abraão vai com Isaac até os últimos momentos. E ele está descendo o cutelo para matar o seu próprio filho. E a Bíblia Sagrada diz que Deus diz: não faças mal ao menino. E de repente, a Bíblia diz que havia um cordeiro que estava amarrado com os seus chifres, enganchado em uma árvore que logo próximo está. A minha pergunta é: de onde é que veio aquele sacrifício? De onde foi que veio, irmão? Porque a Bíblia diz, está lá escrito, em que Abraão subiu, ele, o menino, o cutelo, a lenha e o fogo. Ele não subiu com plano B. Ele não subiu com plano B. Ele deixa eu levar um cordeiro aqui escondido, que sabe se lá de repente Deus muda de ideia, eu já estou preparado. Não, ele subiu com o que ele tinha. Subiu com o cutelo, subiu com a lenha, subiu com o fogo. E com Isaac. Isaac ainda perguntou dizendo: eu tenho cutelo, eu tenho a lenha e tenho fogo. Mas aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olhou e disse: Deus proverá. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu sei do que eu estou lhe dizendo, irmão. Eu já tive de viver situações entre que eu ficava pregando no altar, ou eu saía porque se Deus não guardar, vamos vigiar o sentinela. Eu já tive de passar por situações, e muitos daqui sabem muito bem, de ter escolher entre a situação e Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, e Deus sabe, para a honra e glória do nome dEle. Louvado seja Deus, como Davi sabe, como Samuel sabe, como Josué sabe, como adiciona aos poucos vai ficar sabendo, que nenhum deles são mais importantes do que Deus. Nenhum deles pode me salvar. Nenhum deles pode me salvar. Mas Deus pode muito bem, na hora de uma precisão, na hora de uma necessidade, na hora de um sufoco, na hora que eles estiverem passando pelo vale da sombra da morte, e eu, se pela sua misericórdia e graça estiver levando uma vida comprometida no que é espiritual, entrar no quarto, entrar no meu aposento e dizer: Deus, não é por merecimento, Deus, mas eu te peço, olha para mim e vê, Deus. O Senhor me vê, é de joelho no chão, é de pano de saco, é sobe monte, é desce monte, Deus. Deus, olha para o meu filho, olha para casa, olha para minha família, Deus, ajuda. O Senhor não pode ajudar? Eu não estou aqui, não. Eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo. Ame seus filhos, ame seu marido, ame sua esposa, mas ame mais a Deus. Ame muito mais a Deus, que tem o poder de lançar-nos no céu ou no inferno. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a casa. Vivemos o egocentrismo, onde o eu é mais importante, a criatura é mais importante do que o Criador. Irmão, às vezes nós nos preocupamos com a roupa que vestimos e Deus nem olha para isso. Às vezes nos preocupamos com o que as pessoas acham a nosso respeito e Deus nem se deixa levar por isso. Você sempre vai ter alguém que não vai com a sua cara, você sempre vai ter alguém que de alguma forma vai se levantar contra você, mas aí eu lhe digo, se Deus é por você, quem será? Quem será contra você?
No capítulo 5 de Daniel, a Bíblia diz que Belzazar, sucessor de Nabucodonosor, vai fazer festa. E no versículo de número 2 diz assim: havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Lembra que agora há pouco nós lemos lá no versículo 1, que eles pegaram os utensílios da casa de Deus e levaram para o templo de Marduk? Agora no capítulo 5, o sucessor de Nabucodonosor, ele vai achar que ele tem o direito de pegar o que era do Senhor para o seu bel prazer. E agora a Bíblia diz que ele literalmente vai fazer festa com o que era de Deus e não com o que era seu. Por conta disso, a Bíblia diz que vai ser lhe tirado o reino. Mene, mene, tekel, facim, vai ser escrito na parede. E Deus depois vai revelar através de Belzazar, que no caso era Daniel. Beltesazar, que no caso era Daniel. Eu aprendo uma lição em relação a isso, que Belzazar, desrespeitando os utensílios da casa de Deus para fazer banquete. Irmão, você é templo e morada do Espírito Santo. Olhe para mim, por favor. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não está entendendo. Os maiores utensílios da casa de Deus estão dentro de você. E se você não tiver cuidado, Satanás vai usar pessoas para matar isso dentro de você. Deus não habita em casas atijoladas, a não ser que nós estejamos aqui reunidos em nome dEle, como estamos agora. Você é templo de Deus, morada de Deus, e os utensílios da casa do Senhor estão dentro de você, que são os dons maravilhosos do Espírito Santo. O diabo está louco para tirar essa sua alegria de servir a Deus, mas para isso ele tem que tirar o seu foco do altar. E para isso ele vai usar meios e artimanhas, e de diversas maneiras, de diversos tipos de maneiras e formas, para tentar tirar isso de dentro de você. O diabo está louco para tirar a alegria de você servir. O diabo está disposto, se for preciso, lhe dar o mundo inteiro, porque ele tentou fazer isso com Cristo. Por que você acha que ele não está disposto a fazer conosco também? O diabo não quer que você sirva a Deus, porque lá fora ele tem um propósito para você e para mim. O diabo não quer que você se renda de verdade. O diabo está louco para negociar contigo, como vamos ver daqui a pouco. Mas se você está ouvindo esta palavra, abra dos seus olhos enquanto é dia, enquanto a noite não vem. Você tem dons e o diabo não quer que você os use para Deus. Você é templo de Deus, você é morada de Deus, mas você às vezes, infelizmente, age com desrespeito aos utensílios da casa de Deus. Quando não, você usa o que é de Deus para fazer banquete. Eu nunca esqueço de uma vez que a minha mãe, já falecida, há muito tempo atrás, ela chegou para mim e disse assim: meu filho, teria como meu filho, ela foi na minha casa na época, e ela disse assim: teria como meu filho me arrumar aí um dinheiro? E eu olhei para ela e disse: não. Ela estava lá em casa, era um domingo, ela foi nos visitar. Eu disse: não. Disse: não. Disse: não tenho. Na verdade eu tenho, mas não vou dar. Sabe por que eu não vou dar, mãe? Porque eu sei que a senhora vai sair daqui e vai ali comprar Derby, que na época era Derby, cigarro, que eu não sei nem se existe hoje.
Não. Sabe por quê, mãe? Porque o que eu vou lhe dar faz parte dos 90% que é para Deus abençoar. E se eu fizer isso, eu estou dando um destino totalmente diferente do qual Deus espera que eu dê. E a Bíblia Sagrada diz para não gastar o meu dinheiro com o que não é pão, mãe. Tá bom, meu filho. Ela gostou? Não. Ela ficou feliz? Não. Ela ficou satisfeita? Piorou. Ela foi lá no seu Manel? Foi. Pediu fiado? Pediu. Fumou? Fumou. Mas quando passou-se anos, eu pude ter o orgulho e a satisfação dela pegar nessa minha mãozinha aqui, ela sentada desse lado, eu sentado do outro, sentado lá na Avenida H, número 1150, no Conjunto Ceará, primeira etapa, e ela pôs a mãozinha dela aqui, já com 74 anos de idade, e ela disse: meu filho, agora eu pude entender, por que você não fez aquilo? Você não queria faltar com respeito comigo. Você não queria simplesmente com que eu não fumasse. Não era isso. Era porque agora eu entendo, sendo eu fiel ao Senhor, servindo agora a Deus, eu entendo que você fazendo aquilo, você estaria fazendo a minha vontade, não a vontade de Deus. Eu disse: amém, mãe. Mas deu tudo certo. A senhora hoje é cristã, serve a Deus, e eu louvo a Deus por isso, mãe. É águas que correm, vamos embora. Eu sei que é difícil você às vezes chegar para o marido, chegar para a esposa, chegar e dizer assim: olha, é o seguinte, eu sei que é difícil, mas ore a Deus. Não é que você vai chegar lá e bater de frente, que você vai criar uma situação, você vai criar briga, contenda. Não, seja sábio, seja sábio. E o próprio Deus vai trabalhar em relação a isso. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso por tudo que é seu. Depois você pode ler em Daniel capítulo 5, do versículo 17 ao versículo de número 23, quando Daniel é levado à presença do rei Belzazar, e o próprio Daniel olha para o rei Belzazar e diz assim: ó rei Belzazar, tu sabias que Deus tem o poder, e a teu pai Nabucodonosor, este o colocou como sendo o maior dos maiorais, mas este reconheceu que o Senhor é Deus, mas tu, Belzazar, tu envaidecesses o teu coração e o enchesse de soberba, e não procurasse consertar os teus erros. Antes, Belzazar, tu pegastes do que é do Senhor para fazer festa. Por isso que foi te tirado o reino. Em outras palavras, a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus zeloso por tudo que é seu. Diga: Deus é um Deus zeloso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: foi bom que você estivesse aqui hoje. Deus é um Deus zeloso. Se você não sabe, Deus não quer te perder para ninguém. Se você não sabe, Deus não quer te dividir com ninguém. Se você não sabe, fique sabendo. Deus não quer, se você não sabe, fique sabendo. A Bíblia Sagrada diz que Deus é ciumento. Por isso, cuidado em você subestimar, em outras palavras, você colocar quem quer que seja quem for, ou o que quer que seja, acima de Deus na tua vida. Porque Belzazar pegou o que era do Senhor para fazer festa. Não pegue o que é de Deus para você se divertir. Nós estamos às portas agora desta festa, que eu não vou dizer aqui o nome, mas todos sabem da cidade que nós moramos, e sabe de que festa eu estou falando, na cidade vizinha. Você sabe o que vai ter de crente, que vai ter a coragem de pegar 300, que eu não sei nem se é isso tudo, eu acho que não, talvez seja 100, 50 reais os ingressos, que eu nunca sei, nunca procuro saber e nem quero saber. Mas você saber o que vai ter de crentes que vão ter a coragem de pegar 50 reais, que deve ser uns 50 reais, esses negócios para entrar nessas festas aí, que vai ter agora, mês de junho, é julho, é uma semana toda. E ainda vão dizer que não foi tão caro, porque, nossa, é o fulano de tal, viu, que vai estar lá cantando, é o cicrano dos Anzóis Pereira, viu, eu tenho direito de me divertir.
Sim, você tem sim todo o direito de se divertir. Mas é como eu lhe disse, todas as coisas lhe são lícitas e nem todas as coisas lhe convêm. Lá você não vai ver ninguém louvando a Deus. Lá você não vai ver ninguém glorificando a Deus. Lá o que você vai ver é orgias. Lá o que você vai ver são vidas que totalmente estão perdidas. Não estamos condenando, não a estamos julgando. Não é isso, me perdoe, não é isso que o Espírito Santo está querendo dizer. O que o Espírito Santo está querendo dizer é que lá não é lugar para você. Não é lugar para você. Não que sejamos melhor do que ninguém. Você tem até lá para pôr o joelho no chão. Se você tem alguém da sua família, se você tem alguém da sua casa, pastor, eu tenho fulano que já está quase certo que vai comprar, pastor, me ajude, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos diante de Deus, vamos subir monte, vamos fazer alguma coisa, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é soberano, e a soberania divina ainda está acima de qualquer que seja o ser humano nesta terra. A Bíblia diz que muito pode com sua eficácia a oração de um justo. Não há nada lá para você, de lá Deus já te tirou. Não volte ao despojadouro de lama. Não volte. Terceira, a Bíblia diz que Daniel teve a demonstrar a sua fé e fidelidade a Deus. Quando você ler o capítulo 1, que nós acabamos de ler, e quando você ler o versículo de número 3, é que a Bíblia diz: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes. E Daniel está entre eles. Porém no versículo 8, a Bíblia diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A terceira é que Daniel teve a demonstrar sua fé e fidelidade a Deus. Daniel podia muito bem, qual o problema? Eu fui levado cativo e eu estou diante da mesa do rei, e Deus não vai me condenar por isso. Mas é como eu lhe digo e torno a dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é porque os outros fazem que eu tenho que fazer também. Não é porque alguns acham que não é pecado que eu sou obrigado a não achar que também é, que não é. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se deixar levar pela boa aparência da mesa do rei. Lembre-se de Ló, nos tempos de Abrão, quando discutiram um com o outro. A Bíblia diz que ele olhou para as campinas e a viu verdejante, era tão verdejante, que ele logo se deixou seduzir pelo que os seus olhos viam. Cuidado que às vezes o inimigo vai querer mostrar para você como uma saída algo que aparentemente provém dele. Cuidado. Você não precisa afogar as suas mágoas, você não precisa apagar as suas tristezas em um copo de uísque ou no que quer que seja o que for. Você tem o Espírito Santo de Deus para fazer isso na sua vida. A Bíblia diz que Daniel não teve a se preocupar somente consigo mesmo. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que nos tempos de Nabucodonosor, em que o rei mandou dizer que quem não interpretasse o sonho iria ser morto ao fio da espada, Daniel poderia ter dito assim: menino, sabe de uma coisa, eu vou livrar a minha pele, eu vou lá, revelo o sonho, pronto, acabou-se. Não, a Bíblia diz que Daniel propôs o seguinte: tudo bem, oremos a Deus. Chamou Sadraque, chamou Mesaque, chamou Abednego, oremos juntos e jejuemos juntos.
Como é bom você ter pessoas de Deus que na hora da luta, ao invés de estar falando dos outros, lhe chama para orar, lhe chama para jejuar, lhe chama para vir à igreja, lhe chama para buscar a presença de Deus. Como é bom na hora do aperto, na hora do aperreio, ao invés de você ter um que te aconselha para o mal, te aconselha a se aproximar-se mais de Deus. Como é bom! Em outras palavras, Daniel não se preocupou só consigo, se preocupou também com os que estavam à sua volta. No capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que Daniel demonstrou ser um homem de princípios, não aceitando o suborno do rei, quanto ao uso dos seus dons espirituais. E eu termino aqui, por favor, Daniel 5, e eu termino. O rei Belzazar, ele disse que se alguém interpretasse o que estava escrito, ele encheria de honra e de glória. E quando Daniel vai para interpretar o que estava escrito, olha o que a Bíblia diz, capítulo 5, versículo 17. Vocês estão preparados? Amém? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dar os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. E ele começa então glorificando a Deus e magnificando a Deus na sua soberania divina diante do rei Belzazar. O que é que eu aprendo com isto? Eu aprendo que Satanás sempre vai procurar de alguma forma negociar com você os seus dons espirituais. Porque Belzazar estava querendo meio que pagar, como se tivesse preço. Como se tivesse preço. Como que se tivesse preço. Ele vai meio que querer pagar. Ei, você interpreta, e eu te dou ouro, prata, e vou te fazer sendo o terceiro no governo, o terceiro no meu reino. Qualquer um diria: nossa, isso é maravilhoso, e se utilizaria dos dons que Deus lhe deu para se promover. Porém, eu estou aqui para lhe dizer que a sua promoção vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus! Quem está tentando te diminuir, quem está tentando te colocar para baixo, vai ter que olhar para cima, porque aqueles que são humilhados são exaltados por Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não há negociação. Não há negociação. Não há negociação. Você não vai trocar os dons que Deus te deu. Você não vai trocar a intimidade que você tem com Deus. Você não vai trocar os anos que você tem servindo a Deus. Você não vai fazer essa loucura. A troco de quê? A troco de nada. Porque este depois se desfaz e você vai ver que não valeu a pena. Que não valeu a pena. Tem uma música de Marcos Antônio que ele diz que ele foi ao mundo para procurar ajuda, mas quando lá chegou ele viu que a ajuda que ele precisava não estava lá. É um louvor de Marcos Antônio. A ajuda que você precisa está na casa de Deus. A ajuda que você precisa está nesse banco desconfortável que você está aí sentado. Não só você, mas você e toda a sua casa. Se fortaleça primeiro. Comece a se fortalecer no Senhor. Comece a buscar mais ao Senhor. Comece a se dar mais para o Senhor, porque há pessoas que precisam com que você esteja forte o suficiente para se pôr à brecha em favor deles, para orar por eles, clamar por eles, chorar por eles, se for preciso.
Daniel, em momento algum, aceitou negociar os dons que Deus lhe deu. Não se venda. Não se venda. Você não precisa de uma tatuagem para se achar mais bonito ou mais bonita. Se já fez, está feito. Tudo bem. Mas você não precisa de uma outra. Você não precisa de uma outra. Deus não está condenando, não está condenando a ninguém. Deus só está lhe dizendo: já chega, já basta. O seu corpo é do Espírito Santo. O seu corpo pertence a Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Vem, Senhor, minha vida oferecer.